Pronto, já estamos gravando. E vamos relembrar aqui de onde a gente parou, né? Próxima semana eu vou marcar os exercícios que vocês devem me entregar. Ok? E a data que a gente pode fazer uma pequena tarefa online, né? Vou marcar dentre aqueles que eu pedi que vocês fizessem no livro, né? Alguns daqueles eu vou pedir para vocês me enviarem. Então aqui, ó, na aula passada a gente falou de derivada, vimos como é que calculava a derivada de uma função utilizando a definição, né? O limite de um f de x mais t menos f de x sobre t. Essa forma aqui especificamente ela é importante porque você pode calcular a derivada em qualquer x, para todo x que você quiser, no domínio ou dentro do subconjunto lá onde você está considerando a f. Aqui você está fazendo f' de x0, você está especificando o ponto, você está pegando um x0 escolhido, vamos dizer assim. Aqui você calcula a derivada mesmo e aplica no ponto. Aí isso aqui a gente chama de operador derivada, o operador que a gente diz que atua sobre a função. Por exemplo, nós vamos ver que você está pegando uma operação, né, um operador que está... O que é que ele faz com a função? Ele pega a função e associa a derivada dele. Vamos supor assim, vamos pegar o operador D, que pega uma função e leva na derivada dele, na f'. É isso que ele faz, ou seja, ele pega uma função f e calcula a f' dele, a derivada em relação a x. Aí assim, uma função é derivável quando é derivável em todos os seus pontos de A, certo? Onde você está considerando A. Existem notações para a derivada. A gente pode escrever f' de x, é uma notação, a derivada da função f em x. Outra forma de você escrever é se você chamar a sua função y de f de x, ou se você disser que y é uma função de x, y de x, você pode escrever dy dx. Outra notação é dizer que é derivada em relação a x de f, certo? Essa daqui pode também ser a mesma coisa de colocar df, ou seja, derivada de f em relação a x. Você troca por y quando você considera que o y é uma função de x. Pode ser y de x ou f de x, tanto faz. Certo? Aí nos exemplos que a gente viu anteriormente, a gente fez esses dois cálculos aqui, né? A gente pegou a função f de x, que é x ao quadrado, e vocês viram lá na aula passada que a derivada disso aqui é 2x. Mas geralmente, né? Em geral, foi que a gente viu que uma função f, que é do tipo x elevado a n, a derivada dela é n vezes x a n menos 1. Então, qualquer potência que você tiver aqui na frente, apenas desce multiplicando, diminui 1 no expoente. Então, é fácil calcular. Mas a gente viu que para fazer o cálculo dessa derivada, a gente usou aquela expressão do limite que usa o x e o t. F de x mais t menos f de x sobre t quando t tende a zero. Então, no geral, quando você quer derivar uma função f em um ponto x qualquer, você utiliza essa. Se você escolher o ponto específico, quando você escolheu x igual a 2, aí você pode usar as duas também, não tem nenhum problema se você usar essa não. Você pode calcular o f' de 2 utilizando essa, f de x menos f de 2 sobre x menos 2 quando x tende a 2, ou você também pode usar essa. Limite de f de, no caso aqui, o x seria o próprio 2, então seria 2 mais t menos f de 2 sobre t, quando t tende a 0. Aí isso aqui seria o f' de 2, certo? Está especificando que seu x aqui é 2. Então, qualquer uma das duas vai levar ao mesmo resultado. Claro, obviamente, se você coloca x, né, se você fizesse
x aqui no lugar do 2, você encontraria f' de x, que seria 2x. Como você já substituiu o x por 2, então no final, na verdade, você vai encontrar já o 4. Você já trocou o x por 2, então não é mais uma função que você está encontrando, você está encontrando o valor dela aplicado. Certo? Vamos fazer essa função aqui. Se a função ela não for bem um polinômio, deixa eu destacar aqui, ó. Essa daqui, f de x igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Raiz de 1 menos x ao quadrado. Tem f de x igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Você vai usar a mesma regra. Mesma regra. Veja o que foi que ele fez aqui. Pegar esse exemplo já feito no livro. Ele utilizou a definição. F' de x é o limite, t tende a zero, de f de x mais t menos f de x sobre t. T tende a zero. Agora você vai substituir aqui na função, né? Quem é f de x mais t? Você vai trocar. Onde tem x, então 1 menos x mais t ao quadrado. O que ele fez aqui, ó, raiz de 1 menos x mais t ao quadrado. E f de x está aqui, 1 menos x ao quadrado sobre t. Veja que aqui ele já joga uma expressão diferente. Alguns de vocês, talvez, que tenham menos experiência nessas contas, podem ficar se perguntando como é que ele chegou aí. Como foi que ele chegou dessa passagem para essa aqui? Como é que ele chega nesse pedaço? Faz parte do aprendizado da disciplina de cálculo você tentar entender o que está escrito na apostila, né? O livro, qualquer livro de cálculo que vocês pegarem, vocês vão encontrar questões resolvidas, exemplos resolvidos, exercícios para fazer. Então, a melhor forma de você aprender esses exemplos é você fazer. Você pega o exemplo feito, você refaz acompanhando o livro. Pega ali um papel, fica escrevendo, acompanhando o livro e tentando entender se você conseguiu pegar todas as partes. Será que tem algo? Se tiver uma passagem como essa aqui que você ficou na dúvida, então já é um dever seu tentar entender. Não é copiar isso aqui sem saber o que está fazendo para jogar o resultado. Porque você não aprendeu, você apenas copiou, certo? Alguém sabe como é que faz essas passagens? Porque é muito comum, vai ser muito comum aparecer isso aqui. Vamos lá, eu vou tentar escrever para vocês aí. Antes de escrever o que está lá, eu vou lembrar aqui de umas propriedadezinhas lá do ensino fundamental. Às vezes você tem assim um número do tipo assim, ó, 2 sobre raiz de 2. Aí existe uma coisa chamada de racionalização, onde você tentava pegar essa conta e tirar essa raiz do denominador. Todo mundo concorda que multiplicar por um número não muda, né? Se eu tiver aqui 2 é igual a 2. Então, 2 é igual a 2, então 2 é igual a 2 vezes 1. Por quê? 2 vezes 1 é 2. Então, não alterei nada. Então, multiplicar por 1 é uma técnica que a gente usa muito em matemática. Só que o 1, ele não vai aparecer assim, do jeito que está aí. Porque, às vezes, muitos truques, vamos dizer assim, habilidades que você ganha na matemática, é fazer com que apareça termos que lhe interessam. E, no caso, o 1 é 1. 1 vezes 2 é 2, é o número aí, você repete e não tem nenhum problema. Mas se esse 1 tiver com outra cara, vamos dizer assim, de repente essa outra cara possa ajudar em alguma coisa. É o que eu vou fazer aqui. Esse número aqui, eu posso multiplicar ele por 1. Não vai alterar nada. É a mesma coisa que 2 vezes 1. Estou fazendo devagarzinho aqui apenas para ser didático, mas na prática a gente faz mais rápido. Só que eu não vou escrever esse 1 como 1. Eu vou escrever ele como sendo raiz de 2 sobre raiz de 2. Todo mundo concorda que um número dividido por ele mesmo é 1. Raiz de 2 sobre raiz de 2.
Só que quando eu fiz isso, ó, eu coloquei um aqui com outra cara, eu já posso trabalhar agora com esse produto. 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 a raiz de 2 ao quadrado. Aí agora eu posso cancelar esse 2 com essa raiz. Sobra 2 raiz de 2 sobre 2. E esse aqui para cancelar com esse, sobra a raiz de 2. Ou seja, nós temos aqui que 2 sobre raiz de 2 é a mesma coisa de raiz de 2. Interessante, né? Ou seja, significa dizer que eu não preciso escrever essa equação, esse número assim, se ele é a mesma coisa disso. Se 2 sobre raiz de 2 é raiz de 2, então não preciso me preocupar com isso, certo? Veja que é verdade, se você tiver na dúvida aí, é só você multiplicar extremos e meios. Ó. Suponha que uma fração, 2 vezes 1 é 2, raiz de 2 vezes raiz de 2, é raiz de 2 ao quadrado, que é 2. É verdadeiro. Mas eu usei, né, se você não soubesse disso, uma racionalização, que é esse processo de tirar o radical daqui. Aí o que eu quero dizer com isso? É que em alguns momentos, em algumas contas de matemática, isso é importante às vezes. Por exemplo, a gente já sabe dessa regra aqui, ó, A menos B vezes A mais B, lá do produto notável. É A ao quadrado menos B ao quadrado. Se você tiver dúvida, você desenvolve. Ó, A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. Menos B vezes A, menos AB. Menos B vezes B, menos B ao quadrado. Esse cancela esse, sobra justamente A menos B ao quadrado. Então é tranquilo. Bem, e se eu tivesse colocado esses mesmos números com raiz, assim, raiz de A menos raiz de B, vezes raiz de A mais raiz de B. A regra é a mesma. A regra é a mesma, certo? Então vai ser raiz de A ao quadrado menos raiz de B ao quadrado, certo? Só que raiz de A ao quadrado, né? Se A e B são números positivos, isso aqui vai ficar só A e esse aqui vai ficar só B. Ou seja, eu saí de uma expressão horrível, vamos dizer assim, raiz de A menos raiz de B, vezes raiz de A mais raiz de B, e percebi que é a mesma coisa de escrever só A menos B. Então isso é um truque. Ou seja, em algum momento, escrever o número de outro jeito, ele pode nos facilitar em fazer certas contas. E em limite, vai ser muito comum isso, na parte de limites, porque os limites, o problema dele vai estar em alguns números que você tem que se livrar. É o limite da função tal quando x tende a tanto. Então, naquele valor ali é onde está o problema. E normalmente você vai ter que manipular a função, a equação, para chegar numa coisa que exista, um valor ali exato. Então, essas contas aí você vai fazer bastante. Essas racionalizações, esse processo de multiplicar por radical, essas coisas assim, certo? Aí, lembrando que se você tiver um número, suponha que eu vou colocar aqui vou colocar aqui raiz de A mais raiz de B sobre qualquer coisa aí. Vamos colocar a menos B. Suponha que eu quero mexer com essa radical aí. Aí eu quiser multiplicar esse número, eu vou multiplicar ele por 1. Então o que é que significa? Significa que eu vou pegar aqui um número que é um 1 e vou escrever de outro jeito. O 1 aí está disfarçado. Então eu vou escrever o seguinte. Normalmente a gente chama o termo contrário a esse de o conjugado. Por exemplo, quando eu chamei de A menos B, o A mais B seria o conjugado. Porque é ele que multiplica, leva no quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então eu vou multiplicar aqui por raiz de A menos raiz de B. Como esse número tem que ser 1, então eu tenho que fazer isso em cima e embaixo. Beleza. Quando eu fizer isso,
Então, como é que esse número vai ficar? Raiz de A ao quadrado menos raiz de B ao quadrado. Isso vezes esse, né? Já o de baixo vai ficar A menos B vezes raiz de A menos raiz de B. Certo? Aí esse aqui vai cancelar, esse vai cancelar. Sobrou A menos B em cima. E embaixo sobrou A menos B vezes, então no parênteses, raiz de A menos raiz de B. Perceba que com esse simples truque eu já posso cancelar esse A menos B aqui em cima com esse que está multiplicando. E o número aqui, a equação que fica aqui, fica 1 sobre raiz de A menos raiz de B. Perceba então que esse valor, esse número aqui é igual a esse do primeiro. Eu encontrei uma opção mais enxuta, vamos dizer assim. Claro, esse exemplo aqui é só para a gente estar treinando. Na hora de calcular o limite, você vai conseguir tentar enxergar onde é o problema, tá certo? Tô tranquilo aí, né? Vamos fazer esse exemplo que o livro botou então. Que eu fiz isso por qual motivo? Eu estava querendo calcular a função f de x igual essa função aqui, né? Estão vendo? A f de x é raiz de 1 menos x ao quadrado. Ele quis calcular f' de x usando o limite de f de x mais t menos f de x sobre t, onde t tende a zero. Ficou limite f de x mais t, eu já vou substituir, deu 1 menos x mais t ao quadrado, menos f de x, que é raiz de 1 menos x ao quadrado, sobre t, quando t tende a zero. Aí ele já jogou a expressão. Ele disse que isso é igual ao limite, quando t tende a zero, e jogou lá a expressão. Certo? Aí essa expressão que eu tenho que mostrar aqui para vocês. Vou fazer aqui do lado. Qual é a expressão? Vamos lá. Ele pegou o 1 menos x mais t ao quadrado, menos raiz de 1 menos x ao quadrado sobre t, e jogou dizendo que isso é igual a 2x mais t sobre raiz de 1 menos x mais t ao quadrado mais raiz de 1 menos x ao quadrado. Aí é onde eu falei, como é que você chega nisso, né? Então vamos lá, vamos pegar o 1 menos x mais t ao quadrado menos raiz de 1 menos x ao quadrado sobre t. O que foi que ele fez para poder aparecer isso? Certamente ele deve ter multiplicado pelo conjugado desse, certo? Quem é o conjugado? Deixa eu colocar até ele em azul aqui. O conjugado é você pegar a mesma coisa, só que com sinal trocado. Isso é menos ou mais aqui. Sobre ele mesmo, né? Porque o número tem que ser 1. Ó, perceba que o denominador já é o que ele jogou lá, tá vendo? Quando eu multiplicar esses dois, ou seja, esse aqui por esse, a gente já sabe. Vai dar o quadrado do primeiro. Então vai ficar 1 menos x mais t ao quadrado, né? Raiz desse aqui ao quadrado, menos raiz de 1 menos x ao quadrado, sobre t vezes 1 menos x raiz 1x mais t ao quadrado, mais raiz de 1 menos x ao quadrado. Aí você vai resolver esse de cima. Isso aqui é só conta. Vai cancelar esse aqui com esse aqui com esse. Então, aqui fica 1 menos. Aí você pode desenvolver já vou desenvolver.
menos x ao quadrado mais 2xt mais t ao quadrado. Menos. Aí isso aqui só tirou da raiz. Menos, entre parênteses, 1 menos x ao quadrado. Sobre t, que multiplica a raiz, 1 menos x mais t ao quadrado, mais raiz de 1 menos x ao quadrado. Beleza, vamos agora só desenvolver o que está dentro desse parênteses. Ó. Aqui fica 1 menos, esse menos está na frente, então vai ficar menos x ao quadrado, menos 2xt, menos t ao quadrado, menos 1 mais x ao quadrado. T esse menos x ao quadrado cancela esse x ao quadrado, esse 1 cancela o menos 1, e tem um t ao quadrado em evidência, aliás, um t em evidência. Vou colocar o t em evidência, sobra menos, né? O pessoal pergunta que ele jogou com sinal de mais, né? Tá certo. Vendo aqui. Tem um menos em evidência aqui. Eu vou colocar o menos t. Tanto faz colocar o t ou menos t. Se você colocar o menos, se você colocar o t, o menos fica dentro do parênteses, mas não tem nenhum problema. Você põe o menos t, aí fica 2x mais t. Então, se você multiplicar, volta para menos 2xt, e menos t vezes t dá menos t ao quadrado. Sobre t, multiplica a raiz de 1, menos x mais t ao quadrado, mais raiz de 1 menos x ao quadrado. Aí esse t cancela esse t, então só sobra o que ele tinha colocado, menos 2x mais t sobre, é porque eu tinha esquecido do menos lá em cima, viu? É raiz de 1 menos x mais t ao quadrado, mais raiz de 1 menos x ao quadrado. Ah, não precisa escrever isso um monte de vezes, eu fiz bem devagarzinho para ser didático. Eu não escrevi, mas aqui tinha um menos, viu? Um menos aqui fora. Certo? Lembrando que quando você põe esse menos aqui fora, esse menos serve para tudo que está aqui. Então, dá no mesmo se eu tivesse colocado menos 2x menos t sobre isso aí. Entendeu? Mesma coisa. Vou voltar lá no livro. Que o já está feito lá, então. Estão vendo aí, né? Pronto. Então, ele jogou direto aqui, não foi, ó? Esse limite aqui, ele jogou logo nisso. E essa conta todinha que eu fiz aí, essa revisão, essa pausa que eu dei aí, relembrei o que era o racionalização. Tudo isso daí foi para mostrar a vocês como ele jogou isso nisso. Beleza. Só que se você olhar para aqui agora, você pode aplicar o limite quando t for zero. Pode. Porque ó, se t for zero, esse aqui vai embora. Esse aqui vai embora, vai ficar só x ao quadrado. O que é que sobra quando você aplica o t igual a zero? Quando você aplica o t igual a zero, em cima fica só 2x. Embaixo vai ficar raiz de 1 menos. O t foi embora que é zero. 1 menos x ao quadrado. Mais. Aqui ele de novo. 1 menos x ao quadrado.
Ora, uma coisa somada com ela mesma é duas vezes ela. E o menos aqui, ó, tem esse sinal de menos. Menos 2x. Então dá duas vezes essa coisa aqui, raiz de 1 menos x ao quadrado. É como se tivesse aqui um a mais um a, então dá 2a. Aí você cancela o 2 com 2, sobrou menos x sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Então essa é a derivada dessa função aqui. Ou seja, ó, a função que ele deu 1 raiz de 1 menos x ao quadrado, f de x igual a raiz de 1 menos x ao quadrado, tem essa derivada ali, certo? Então, assim, a derivada de uma função que não é polinomial, ela não vai ser bem facinho ali. O polinômio você viu que x elevado a n é só você derivar, descer o n e subtrair um no expoente. Uma função que não é um polinômio já não é a mesma coisa, já não é imediato assim, não é direto. Tá claro? A interpretação geométrica que ele faz aqui, da derivada, eu já fiz numa aula passada, que foi a interpretação do que é a reta tangente. É mais ou menos o que está aqui. Só que ele volta a fazer isso de novo. Ele volta a fazer a interpretação geométrica de um ponto de vista que ele utiliza a equação da reta normal ao gráfico, certo? Que é essa reta aqui, que tem faz um ângulo de 90 graus com a reta tangente. Aí ele desenvolve uma explicação para interpretar geometricamente a derivada num ponto. Só que a gente já fez isso, não acho que tenha necessidade de fazer novamente não, certo? Agora vamos discutir um caso específico aqui no exemplo, que é assim. A gente já viu no capítulo anterior as funções contínuas. Lembra? O que é uma função contínua? É aquela função que quando você calcula esse limite aqui, ó, f de x menos f de a, sobre x menos a, quando x tende a A. Se a função for contínua, isso aqui dá f de a. É isso? Se f é contínua. Aliás, desculpa, não é isso aí não. Aí é f'. F é contínua é o limite de f de x, quando x tende a A, é f de a. Essa é a definição de contínua. Então, o limite de uma função quando x tende a A, ela é o f de a. Aí aqui tem uma pergunta, vamos fazer assim uma pergunta. Se f é contínua, implica que f é derivável, e o contrário. Uma pergunta. E o contrário, se f é derivável, implica que f é contínua. São perguntas, né? Uma função que é contínua nos pontos, ela é derivável, ela é derivada, existe a derivada em todos os pontos, e a recíproca, né? Ou seja, a implicação contrária, se ela for derivável, ela é contínua. A minha afirmação que eu digo é que uma dessas perguntas é verdadeira, a resposta, sim, e a outra é falsa, certo? Uma delas é verdade, a outra não. Aí nesse exemplo aqui, ele está justamente mostrando a resposta, né? Assim, não, ele está mostrando um exemplo, vamos dizer assim, de que essa primeira aqui, ela é falsa, ou seja, ela não é verdadeira. Isso aqui, essa pergunta é não. Se f é contínua, f é derivável. Ó, ele está dando um exemplo da função modular. F de x é igual ao módulo de x. Aí ele diz que essa função ela é contínua em todo R.
em particular, se você pegar no zero. Mas ela não tem derivada no zero, certo? Vamos estudar esse caso. Eu vou passar para a lousa novamente. Quem é essa função? A gente já trabalhou ela nos primeiros dias de aula. A função modular. O gráfico dela é bem fácil de lembrar. É um V, certo? É um V. Não tem essa seta não, eu estou desenhando apenas para saber. O gráfico é assim. A função f de x, módulo de x. Normalmente ele vai analisar nos pontos que sugerem algum problema. No caso aqui, essa pontinha aqui, ó. Ele quer saber se existe o f' de zero. E assim, essa função f ela é contínua. Primeiro vamos fazer a pergunta. Ela é contínua em zero? Como é que você vai ter que fazer? Eu quero saber se o limite de f de x, quando x tende a zero, é f de zero. Vamos primeiro olhar essa pergunta. F ela é contínua no zero? Bem, nesse caso aqui, o limite tem que ser feito assim. Limite de f de x, quando x tende a zero pela direita, porque ela é modular. E a gente sabe que a função modular, ela tem aquela regrinha, que ela é x se x for maior ou igual que zero, e menos x se x for negativo. Então, limite de f de x quando x tende a zero pela direita, então pela direita x é maior ou igual que zero. Esse limite é x. No lugar da função f, a gente põe x. Quando x tende a zero pela direita. Nenhum problema, podemos substituir e dar zero. Limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda. Essa função, quando x vai para zero pela esquerda, ou seja, x é menor que zero, ela é menos x. Quando x tende a zero pela esquerda, é só substituir. X é zero, não dá zero. Resultado. Os limites laterais são iguais. Ou seja, o limite de f de x, quando x tende a zero pela direita, é igual ao limite de f de x, que tende a zero pela esquerda. Isso implica o quê? E o limite da f, quando x tende a zero, é f de zero. Então, nesse caso aqui, o limite do módulo de x, quando x tende a zero, é zero. E f de zero é zero. Deu zero aí, os dois resultados. Então, ela é contínua no zero. A resposta é sim. Contínua. Mas aí eu quero saber se ela é derivável, ou seja, se ela tem derivada no zero. Aí para a derivada, aí a conversa já muda. Que eu quero saber se existe f' de zero. Vamos lá, então vamos calcular o limite. Agora não é de f de x somente, quando x tende a zero. De f de x menos f de zero sobre x menos zero, quando x tende a zero. Só que aqui eu caio num seguinte problema. Isso aqui, por um lado, seria f' de zero, né? A derivada de f em zero. Se existir, né? Se existir. Se existir, esse limite existir, é a derivada de zero. Só que esse limite, para a gente calcular, ele só faz sentido a gente calcular a direita e a esquerda. Então, a gente vai ter que calcular f' mais de zero, como sendo o limite quando x tende a zero pela direita. Então, vai ser o limite de f de x. Mesma coisa, só que a diferença é que aqui eu vou tentar x tende a zero pela direita. Aí você vai lá, limite em f de x. A gente já vai lá e resolve. A gente já sabe que x, se x for maior ou igual que zero,
menos x se for negativo. Como você está fazendo pela direita, então f de x maior ou igual que zero. Então é x. F de zero é zero, então nem vou colocar. Sobre x. X menos zero é x. Quando x tende a zero pela direita. Quem é x dividido por x? É 1. Então, limite, quando x tende a zero pela direita, de 1. E é igual a 1. Vamos olhar agora pela esquerda. F' negativa de zero. Então, limite, quando x tende a zero pela esquerda. Limite de f de x menos f de zero sobre x menos zero. Escrevi duas vezes. Deixa eu ajeitar isso aqui que eu fiz, essa besteira. É o limite só uma vez. X menos zero pela esquerda. Então, a gente já sabe que pela esquerda o f de x é menos zero, menos x. Porque o x está indo pela esquerda, então o x é menor que zero. Então, no lugar de f de x fica menos x. F de zero é zero, então não vou nem colocar. Sobre x, quando x tende a zero pela esquerda. Quem é menos x dividido por x? É menos 1, né? E menos um número dividido por ele mesmo dá menos 1, quando x tende a zero pela esquerda. Isso aqui dá quanto? Limite de menos 1, quando x tende a zero. Não depende de nenhum x, né? É o próprio menos 1, assim como aqui era 1. Resultado. Pela esquerda deu um valor e pela direita deu outro. Ou seja, o f' à direita do zero deu 1, que é diferente de menos 1, que é o f' à esquerda de zero. Aí, esse f' à esquerda e esse f' à direita, a gente vai chamar de derivadas laterais. Por que isso? Porque nós vamos ver, estamos vendo, na verdade, que existem funções que você só vai poder calcular, às vezes, a derivada ou à direita ou à esquerda, dependendo do gráfico, como ela está definida. Mas, quando o limite de uma função existe num ponto, ou a derivada de uma função existe num ponto, tanto calculando a direita como a esquerda tem que ser igual. Igual às funções contínuas. Quando ela é contínua em um valor, então tanto a direita quanto a esquerda coincidem. Então, nesse caso aqui, não. A esquerda e a direita não coincidiu. Então, qual é a resposta da nossa pergunta? A pergunta era se existia a derivada de f em zero, ou seja, se ela era derivável em zero. Aí não existe essa derivada, ou seja, essa função ela não tem derivada no zero. Se ela não tem derivada no zero, então você não consegue colocar aqui uma reta tangente ao gráfico, nesse ponto, certo? Normalmente, os gráficos que têm esses problemas são esses gráficos que têm ponta. Então, se você fizer um gráfico assim da função, então nesses pontos onde tem esses bicos, certamente não vai ter derivada. Então, você não vai poder colocar ali uma reta tangente nesse ponto. Tá certo? Alguma pergunta? Deixa eu voltar pro livro aqui. Então, esse exemplo que a gente acabou de fazer é esse. Então, ó, a f' de zero não existe. Se você calcular em qualquer outro ponto, que não seja o zero, existe. Né? E ainda diz quem é. F' de x é 1 se o x for positivo. E f' de x é menos 1 se x for negativo. Claro, porque essa função ela se comporta como uma identidade para os valores positivos. Para valor positivo, ela é x. Então, quem é a derivada de x? É 1. Para os valores negativos, ela é menos x. Então, para os valores negativos, f' é a derivada de menos x, que é menos 1. Então, faz todo sentido.
Então, voltando àquela pergunta que eu coloquei aqui do lado, só para fechar o raciocínio, uma função que é contínua não implica que ela é derivável, ou seja, isso aqui não é verdade. Uma função ela pode ser contínua e não ter derivada em um ponto, que foi justamente esse exemplo aqui. Aí lembre sempre da função modular. Já a outra pergunta, se ela é derivável, ela é contínua, nós vamos ver que sim. Depois a gente pode justificar numa demonstração, numa prova que sim. Certo? Mas, a princípio, ó, se a derivada existe em qualquer valor A, certo? Então, existe esse limite aqui, ó. Certo? Existe esse limite. Aí, se você está querendo calcular o limite de f de x quando x tende a A, para ela ser contínua, isso aqui tem que dar f de A. Certo? Então, com essa expressão aqui, você tem que chegar a mostrar essa. Certo? Você tem que mostrar que o limite de f de x quando x tende a A é f de A. Supondo que isso aqui existe, ou seja, supondo que o limite de f de x menos f de A sobre x menos A é f' de A. Você, usando essa hipótese, né, usando essa, você consegue provar essa. Ou seja, se ela tem derivada no A, então ela é contínua no A. Então, essa daqui implica nessa. E dá para vocês provarem isso fazendo manipulações aí na conta. Né? Dá para fazer isso fazendo essas manipulações. Tá certo? Talvez um desafio, ou um exercício, assim, seria vocês mostrarem isso. Tá bom? Vão existir umas funções assim bem específicas que vão aparecer bastante, que nem essa daqui, elas são muito comuns. Quando a gente está falando de limite de derivada, ó, a função f de x é x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. Quando x for diferente de zero, e zero quando 1 for zero. Aí a derivada nela aqui, normalmente você vai calcular nesses pontos específicos aqui, onde ela está querendo saber determinada propriedade. Então, f' de zero aqui dá quanto? Aí você vai calcular aqui o f', ele calculou aqui, vai usar um limite. Aí vai usar talvez uma conta, aquele teorema que eu falei lá, onde ele vai utilizar uma função limitada vezes uma função que vai para zero, o limite é zero. Aí existem aí algumas coisas bem específicas aí, certo? Beleza. Para a gente antecipar um pouco, adiantar um pouco na verdade, vamos fazer o seguinte agora. Bem, você pode perguntar, professor, sempre que tiver uma função e você quiser calcular a derivada dessa função num valor, ou a própria derivada da função em qualquer valor no geral, precisa usar o limite, precisa fazer toda essa conta de limite quando x tem... Bem, não. A boa resposta é essa. Existem regras para derivação. Aí essas regras são justamente para facilitar esses cálculos, ou seja, quando você for fazer cálculo de derivadas, nem sempre você vai ficar precisar utilizando a definição por limite. Então, essas regras elas vão ser aplicadas na prática. Então, na prática, vocês vão ver nos exercícios mais para frente, e é o que vocês vão usar no cálculo 2, no cálculo 3, na disciplina que usam o cálculo, vocês vão utilizar isso. As operações elas são resolvidas não com limite, você vai usar as regras de derivação. É isso que vai acontecer. Vamos aqui ao caso de os mais simples, uma regra bem simples. Uma função que é constante. Pegar f de x igual a uma constante. Quem é a derivada dele? A derivada de uma função constante é zero. Certo? Se você está na dúvida, prove por definição. Certo? Vamos provar por definição, depois eu apago aqui. Por que uma função f de x constante, a derivada dela é zero? Por que f' de x é zero? Bem fácil, se você fazer isso, f' de x
definição é f de x mais t menos f de x sobre t quando t tende a zero. Só que essa função é constante. Ó. Qualquer coisa que você colocar, f de qualquer coisa é c. Então vai ficar o limite. Ó, f de x mais t tem que ser c, porque é constante a f. Menos f de x também tem que ser c, porque é constante sobre t, quando t tende a zero. C menos c dá zero. Zero sobre t quando t tende a zero. O zero em cima não é problema, o problema é o zero embaixo. Não dá zero quando t tende a zero. Agora, limite de zero quando t tende a zero é zero. A prova está aí bem fácil. É só você usar a definição. A derivada de uma função constante é zero. Então, pega aí qualquer função constante. Vamos colocar f de x igual a 2. O f' de x é zero. F de x é igual a 2021. F' de x é zero. A derivada é sempre zero. Aí a da xn, ou seja, uma função x elevado a n, a derivada a gente já viu que é n vezes xn a menos 1. Eu coloquei como uma regra, mas você pode provar isso aqui, certo? Pode também deixar isso como exercício. É só usar a definição de limite. Eu acho que você vai precisar usar um binômio de Newton, certo? Usando o binômio de Newton, você desenvolve porque a potência é n. Aí você vai fazer x mais a mais b elevado a n. Aí você precisa usar o binômio de Newton, talvez. Certo? Mas aí você só fatora, aplica o limite e só sobra um termo, que é esse termo que tem o nxn elevado a n. Certo? Mas ele faz aí. Se não quiser, é só você entender o exemplo. Vou ficar fazendo tudo porque senão vai ficar meio chato. Aí existem as regras da derivação, que aqui tá legal, vocês vão usar isso bastante. Se você tiver duas funções, f mais g, e quiser derivar a soma, então você deriva uma mais deriva a outra. Tranquilo. A soma conta a diferença, tanto faz. Se é f mais g ou g mais f. Exemplo. Vamos pegar a função exponencial mais a função seno. A derivada disso aqui. Aí você vai derivar uma, mas vai derivar a outra. Não tem mistério. Já o produto não. O produto não funciona assim. F vezes G, a derivada não é a derivada de F vezes a derivada de G. Não é. A derivada de F vezes G, ela tem uma regrinha. Você deriva a primeira, que é a F, e repete a segunda, que é a G. Aí depois você faz o contrário, mais. Aí depois você inverte agora. Agora você repete a F e deriva a G. É? Você pode estar me perguntando por que, onde é que surgiu essas regras. Todas essas propriedades aqui, elas só podem ser provadas pela definição. Se está duvidando, então você vai calcular o limite de f vezes g de x mais t menos f vezes g de x sobre t quando t tende a zero. Claro que, quando você está fazendo uma operação de produto e função, você vai ter que aplicar essa vezes essa, vai fazer a conta aqui, e obviamente vai ter que fazer muita manipulaçãozinha aí. Então, a prova pode não ser tão óbvia. Você pode encontrar aí no livro feito e entender. Não é tão óbvio direto, mas também não é impossível, não é nada demais também de você entender, não. Mas para vocês, para nós, o que interessa aqui por enquanto é saber quem é. Se eu colocar aqui a função e elevado a x vezes seno de x e pedir a derivada, você não vai calcular a derivada do e elevado a x vezes a derivada do seno. Vai fazer essa regra. Vai derivar a primeira exponencial, repete o seno. Mais, agora vai repetir o exponencial e vai derivar do seno. Certo? E a do quociente? A do quociente, ela é bem parecida com a do produto, só que ela fica com menos. Ela tem um menos, ó. Você vai derivar o primeiro vezes o segundo, a função, no caso é o que está embaixo, que é o que a gente chama de o denominador. Então, deriva o primeiro vezes o segundo, ou seja, a derivada de u sobre v, menos, ela, em relação ao produto, você inverte, é menos. E agora repete a primeira e deriva a segunda, certo? Só que a diferença do quociente é que embaixo vai o denominador, que é v de x ao quadrado, ou seja, a função de baixo elevada ao quadrado. Então, você tem aqui
f sobre g, a derivada é f' vezes g, ou seja, derivada do primeiro vezes do segundo, menos o primeiro derivada do segundo, sobre o quadrado da segunda. Então, essas são as três operações principais, as básicas. Depois vai vir mais uma importante, mas por enquanto nós vamos trabalhar bastante nessas três. Certo? Beleza. Vou fazer aqui alguns exercícios, uns exemplos, aí na próxima aula eu continuo. E os alunos me pediram, o aluno me pediu, acho que foi o Edivaldo. Edivaldo? Edinaldo. Edinaldo, professor. Ai, desculpa. Edinaldo. Ele me pediu para fazer um limite, acho que é Professor, havia feito uma 38. pergunta aí no chat a respeito das derivadas. No caso, toda derivada é uma função contínua? A derivada em um ponto, se a função, é assim, a pergunta tem que ser feita assim, se a função é derivável em um número, em um valor, em um ponto, então ela é contínua naquele ponto, é assim, Entendi. certo? Obrigado. Agora o contrário não, se uma função é contínua num valor, não necessariamente ela tem derivada. Claro, não estou dizendo que é sempre, assim, cuidado para vocês não confundirem. Quando você diz que uma função é contínua num ponto, ela pode ter derivado ou não, mas não é uma regra geral. Ou seja, não é uma regra geral. Tipo assim, você vai ter funções que são contínuas em valores e são deriváveis naquele ponto. Ela é contínua naquele ponto e é derivável naquele ponto. Mas no geral não. Isso não é uma regra geral. Já se ela é derivável num ponto, então ela é sempre contínua no ponto, não importa qual seja a função. Se ela tem derivada num valor, ela também é contínua naquele valor. Isso é fato, certo? Para encerrar, deixa eu fazer esse exemplo aqui que o rapaz me pediu. Só me corrija aí se é isso mesmo. Deixa eu olhar aqui no meu celular, fica mais fácil. O exemplo, acho que é do exercício que eu passei, né, da lista. Tem um limite, estão vendo aí, né? Limite polinomial de x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 9x menos 2 sobre x ao cubo menos x menos 6 onde x tende a 2. Bem, no geral, essas questões aqui, o problema está onde o limite vai, ou seja, o x tende a 2. A gente já sabe disso, né? Nós sabemos que, na maioria das vezes, o limite da função ele é calculado para os pontos onde dá problema se você substituir. Se você substituir aí esse x por 2, vai dar um zero em cima e vai dar um zero embaixo, concorda? Então Sim. vai dar 2 ao cubo menos 3 vezes 2 ao quadrado, menos 9 vezes 2 menos 2. Dá 8 menos 2 ao quadrado, 4, 3 vezes 4, 12, menos 18, menos 2. É um mais, né? Então, 18 com 2, 12 com 8, 20. Menos 18 menos 2 dá 20. Então dá zero. E embaixo também, x ao cubo. Então dá 2 ao cubo. Menos 2 menos 6. 2 ao cubo é 8. Menos 2 menos 6. 8 menos 2 é 6. Menos 6 dá zero. Então dá zero sobre zero. Aí como é que você fatora aí? Certo? Acho que você tentou dividir o de cima pelo de baixo, né? Isso foi. Só que, como tem o mesmo grau, aí eu não consegui. Tudo bem, então eu vou dizer qual é a dica. A dica é você dividir os dois polinômios por x menos 2, que é o problema tá aqui, ó. Por quê? Porque você quer se livrar do 2, certo? Então imagina o seguinte, se aparecer x menos 2 nos dois, tanto no numerador quanto no denominador, você consegue cancelar, não é isso? Se aparecer um x menos 2 em cima e um x menos 2 embaixo, você consegue cancelar e se livra do problema, que era substituir o 2.
Tá claro? Sim. Aí você vai fazer essa coisa assim, ó. Você vai dividir o polinômio que está aí por x menos 2. Vamos lá. A divisão do polinômio. Então, x ao cubo dividido por x ao quadrado. Quando você multiplica o x ao quadrado por esses dois números, você traz para cá com o sinal contrário, ó. X ao cubo, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Você traz com o sinal trocado. X ao quadrado vezes menos 2 dá menos 2x ao quadrado. Você traz para cá, é mais 2x quadrado. Aí você passa um traço. Esse vai cancelar esse. Soma aqui, deu 5x quadrado menos 9x menos 2. 5x quadrado dividido por x dá mais 5x. Aí mesma coisa. 5x vezes x dá 5x quadrado. 5x vezes menos 2 dá menos 5x, menos 10x. Vem pra cá mais 10x. Passa o traço aqui. Esse vai cancelar esse. Eu esqueci de trazer o sinal negativo, né? Ó. 5x vezes x dá 5x ao quadrado. Só que você traz para cá negativo. Quando somar, eles se cancelam. Aí menos 9x com 10x, sobra só x. E desce o 2. X menos 2 dividido pelo próprio x menos 2 dá 1. 1 vezes x menos 2. X menos 2, resto 0. O que significa isso? Que x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 5x menos 9x menos 2, ele é fatorado como sendo x menos 2 vezes esse daí, x ao quadrado mais 5x mais 1, certo? Vamos ver agora o outro. É x ao cubo menos x menos 6 dividido por x menos 2. Mesma coisa, x ao cubo dividido por x ao quadrado. Traz para cá x ao cubo e troca o sinal. X ao quadrado vezes menos 2 dá menos 2x quadrado. Traz para cá mais 2x quadrado. Mesma coisa aqui, você vai cancelar esse com esse. Quando somar, você vai obter 2x ao quadrado. Opa, 2x ao quadrado menos x menos 6. 2x ao quadrado por x dá mais 2x. Vou multiplicar, fica menos 2x quadrado, né? Mais, traz para cá menos. 2x vezes menos 2 dá menos 4x, traz para cá mais 4x. Certo? É isso? Aí você vai somar, esse cancela esse. O que é que sobra aqui? 4x menos 1x dá 3x menos 6. 3x dividido por x dá mais 3. Então você vai resolver, dá menos 3. Opa. Dá 3x, traz para cá, para menos 3x. 3 vezes menos 2 dá menos 6, traz para cá mais 6. Você somar aqui, cancela, dá zero. O que significa isso? O x ao cubo menos x menos 6, ele é x menos 2, vezes x ao quadrado mais 2x mais 3. Você já fatorei os dois, né? Então vamos lá. Então o problema era aquele, limite de x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 9x menos 2, x tende a 2, sobre x ao cubo menos x menos 6. Então vai ficar limite, quando x tende a 2, então a gente fatorou. Então esse polinômio aqui, ele virou x menos 2, que multiplica x ao quadrado mais 5x mais 1. E o outro, x menos 2, que multiplica x ao quadrado mais 2x mais 3. Então, como o x tende a 2, ele é diferente de 2, então você pode cancelar esse com esse. O que é que sobra? Sobra esse limite aqui.
sobre o limite desse polinômio sobre esse. Substitui aí, então fica 2 ao quadrado, mais 5 vezes 2, mais 1, sobre 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, mais 3. 2 ao quadrado, 4. 5 vezes 2, 10. Mais 4, 14, 1, 15. 2 ao quadrado, 4, mais 4, 8, mais 3, 11. Veja que depois que você substituiu, não deu problema, né? Então, pode aplicar o limite e não tem problema. Tá claro? Então, no caso, eu sempre farei esse mesmo procedimento para quando tiver o mesmo grau, tanto no numerador como no denominador? Sim, em geral você tem que fatorar pelo x menos o valor que o limite está atendendo. Você está Entendi. fazendo o x tende a 2, porque quando você faz o limite da função f aqui, quando x tende a 2, no geral o problema está nele aqui, no x tende a 1a qualquer. Então, se é um polinômio aqui, a sua primeira coisa a pensar é pegar esse polinômio e fatorar ele por x menos a. Então, você faz isso no numerador e no denominador. E você viu aqui, quando você fatora, os termos que dão problema se anulam. Certo? Aí, no que ele se anula, você se livra do seu problema. Certo? Certo. No caso também, isso aí só vale quando o x tender, no caso, a um número real, né? Quando tender, por exemplo, ao infinito. Não, quando o x tende ao infinito, você vai fazer o seguinte, você vai dividir os polinômios. Você vai procurar um termo de maior grau, colocar ele em evidência, tanto de cima quanto de baixo, faz as divisões e cancela esses termos de grau igual e aplica o x para o infinito, porque aí as partes que tiver com x no denominador vai para zero. Aí sobra. Certo. Tá? Então, você vai fazer Entendi. quando é um número a aqui, porque você está fatorando por x menos a. Se for infinito, você não pode fazer isso. Entendi. Obrigado, professor. Nada. Beleza, então só para encerrar, deixa eu colocar aqui a frequência rapidinho para a gente terminar a aula de hoje. Eu vou, até terça-feira, eu devo gravar mais uns 3 vídeos, como eu prometi, né? Falando um pouquinho de limites, resolvendo alguns exercícios, alguns exemplos, e um vídeo ainda tocando um pouco no assunto de funções, no caso de funções trigonométricas. Assim. Embora não dá para fazer isso num vídeo curto, porque falar de funções trigonométricas é um assunto longo, é uma disciplina inteira só de funções trigonométricas. Não tem como se resumir isso em uma aula, principalmente de poucos minutos, né? Mas dá para pelo menos colocar alguns pontos importantes sobre as funções trigonométricas. Então, frequência diária, deixa só um minutinho aí, a gente dispensa já vocês. Hoje é dia 27. Teve 2 alunos que me avisaram sobre o problema. Um que ia se vacinar hoje, o outro é que estava com problema de energia. Não sei se algum dos dois está aí na aula, não me lembro o nome. Não me lembro quem era, mas eu tenho aqui o contato deles, dá para eu colocar a frequência. Então vamos lá. O Antônio Luciano está aí, o Arthur, Carlos Rian, Edinaldo, Fabrício, Francisco Ferreira, Francisco Nair, Jardel, Leonardo, Lucas, Michael, Rones e Yuri. Tinha mais gente, acho que é porque saiu aqui, né? Tinha mais alguém aqui que acabou saindo. Tem os faltosos, como sempre, aqueles que não aparecem. Ah, que nunca vem, né? Clauseili. Ah, são os mesmos de sempre. Acho que devem ter trancado. Não trancado, mas também não estão vindo. Beleza, então.
frequência feita. E é isso. Então, Professor, pode falar. próxima semana vai ser só a entrega de atividade que o senhor estava falando ou vai ter alguma prova para nota? Não é na próxima semana ainda não. Eu vou marcar essas atividades para dizer quais são as que eu vou receber de vocês. Aí eu vou, próxima semana, dizer quais são as questões. Eu vou mandar e vocês vão responder, e vou dar um prazo para vocês me entregarem, né? Eu vou dizer qual é a data que vocês vão me entregar. Agora, lá para mais ou menos dia 10, por aí, a 15 de setembro, ou antes, não sei, a gente talvez faça uma espécie de avaliação, assim, online, né? Eu vou elaborar as questões, poucas, e vocês vão fazer aqui na hora da aula. Tá certo. Pois beleza, então. Pois até quarta-feira. Antes, daqui para quarta, talvez eu grave essas aulas. Quando eu gravar, eu aviso. Tá? Então, assista essas aulas curtas, porque se você tiver alguma dúvida em relação a alguma coisa que eu fiz nessa aula, não precisa ficar perguntando na hora da aula. Já vai estar lá gravado, você pode tirar alguma dúvida lá. Beleza? Certo. Beleza, professor. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde.